Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de máquinas. Hoje o assunto é máquinas síncronas. Nós já estudamos anteriormente sistemas trifásicos, né? E nós vimos a revisão da parte mecânica de máquinas rotatórias. Hoje eu vou falar para vocês sobre as máquinas síncronas. Como as máquinas elétricas, né? As máquinas rotativas, elas podem funcionar como motor e como gerador. O princípio básico da máquina síncrona é ter uma espécie de ímã no rotor. Se eu tenho uma corrente elétrica alternada circulando no estator, este ímã vai tentar funcionar ou vai funcionar de forma síncrona com essa rede de alimentação. Assim, se o campo magnético gerado no estator dá 60 voltas por segundo, o ímã vai girar a 60 voltas por segundo. Se for como um gerador, eu vou produzir uma tensão em sincronia com a rotação do meu ímã. Daí o nome máquina síncrona. Em primeiro lugar, eu quero que vocês percebam que a minha máquina ela passa por todos os polos em cada volta. Se eu tenho uma máquina de dois polos, no caso eu tenho dois polos de um ímã aqui, eu tenho que passar dois ímãs para dar uma volta. Assim, nós temos essa fórmula aqui, pela qual nós calculamos o que nós chamamos de velocidade síncrona da máquina. Isso aqui vai ser utilizado tanto em máquinas síncronas quanto em máquinas de indução. A fórmula é: a velocidade síncrona em RPM é 120 vezes F dividido pelo número de polos. Se você vê que a máquina que dá volta mais rápido, ela tem só dois polos, porque eu não tenho um ímã com menos que dois polos. Como a relação entre frequência em Hz e a rotação em RPM é 60 vezes dois polos, aqui vem o 120 da fórmula. Por isso, nós temos aqui, assim, uma máquina de dois polos em 60 Hz, ela vai girar a 3.600 RPM. Ou, para eu gerar uma frequência de 60 Hz, eu tenho que girar o meu rotor em 3.600 RPM. Eu posso mudar essa relação aumentando o número de polos. Pensa, por exemplo, que se eu tenho um motor e eu preciso que, ou melhor, se eu tenho um gerador síncrono, para gerar a frequência 60 Hz, eu preciso que ele gire em 3.600 RPM, se ele tiver dois polos. É uma velocidade muito alta e tende a desgastar muito essa parte rotativa aqui, além dos rolamentos. Neste caso, para que eu consiga ter a frequência em 60 Hz em uma rotação mais baixa, nós aumentamos o número de polos. Por exemplo, se eu colocar o número de polos em vez de 2 para 8, eu vou diminuir em 4 vezes a velocidade do meu rotor para gerar a mesma frequência de 60 Hz. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é: além da máquina monofásica, eu tenho a possibilidade da máquina multifásica. Pense que deste gerador aqui para este aqui, o rotor ele é praticamente igual. O que vai mudar é o número de bobinas no meu estator. Assim, a grosso modo, é como se eu tivesse essa máquina aqui que custa, digamos, 10 mil reais, monofásica, e ela gera 10 kW de potência. Essa máquina aqui, ao adicionar mais bobinas, eu não preciso mudar o meu rotor. Então, o custo não vai não vai aumentar na proporção do número de bobinas. Então, de forma simplificada, é como se eu passo de 10 mil reais para 10 kW para, vamos dizer, 14 mil reais para uma máquina de 20 kW. Eu tripliquei o número de bobinas, aumentou em 40%, 50% o custo da nossa máquina e eu dobrei a potência da mesma. Então, geralmente, os sistemas trifásicos eles são mais econômicos em larga escala do que sistemas monofásicos. Por isso que a gente utiliza o sistema trifásico na nossa rede elétrica. Aqui nós temos um GIF que mostra basicamente o funcionamento da máquina síncrona. Se isso aqui está ligado a alguma coisa,
fazendo o ímã girar, esse ímã, à medida que vai girando, ele vai produzindo tensões nesses terminais aqui, vermelho, azul e verde, que são as fases, digamos, R e ST. Veja que dependendo da posição de cada ímã, essas três tensões são produzidas nas três fases. E como as bobinas estão defasadas entre si de 120 graus, as tensões aqui também estarão defasadas entre si de 120 graus. Eu quero que você perceba também que a distância média de uma dessas fases para o neutro, que é o zero, é menor do que a distância média entre duas fases. Por isso que a gente percebe que a tensão fase-fase é maior que a tensão fase-neutro. Se você fizer as duas integrais, você vai perceber que a tensão fase-fase é raiz de 3 vezes a tensão fase-neutro. Por fim, uma coisa que eu gostaria de lembrar vocês é que, em vez de ter um ímã permanente no rotor, a gente tende a colocar uma bobina. Por quê? Um eletroímã ele vai produzir um campo magnético bem maior do que o ímã permanente. Assim eu tenho um gerador de mesma potência muito menor, ou eu tenho um gerador de potência maior com o mesmo tamanho. Vamos lá. E eu preciso produzir a corrente que vai circular neste rotor. Essa corrente ela é produzida pelo que nós chamamos de excitatriz. Existem três tipos básicos de excitatriz: a estática, a rotativa e a sem escopo. Em ambas as três, como já dito, elas fornecem a corrente das bobinas do rotor. Vamos tentar detalhar um pouquinho cada uma delas. A primeira é a chamada excitatriz rotativa. Ou seja, eu tenho o que na prática é como se fosse um gerador de corrente contínua girando junto no rotor. A corrente produzida por este gerador vai ser depois vai ser controlada para voltar à nossa excitatriz. Por quê? Eu preciso controlar essa corrente para controlar a tensão de saída. Com a variação da carga alimentada pelo nosso gerador síncrono, vai ter uma variação da corrente. Essa variação da corrente vai mudar as perdas tanto no gerador como na linha até a carga. E essa tensão na carga naturalmente vai variar. Para que eu tenha o controle de tensão da carga, eu preciso controlar o fluxo magnético. E esse fluxo magnético é feito controlando essa corrente. Daí eu vou ter o controle de campo para regular a tensão de saída do meu gerador síncrono. O grande problema desse tipo de excitatriz é, primeiro, a resposta dela é lenta. Essa corrente ela demora um pouco de tempo para ser alterada. Como isso demora, eu posso ter uma variação razoável de tensão na minha carga. Além disso, ela gera muita interferência eletromagnética. Isso pode produzir tanto harmônicas na alimentação na rede elétrica do nosso gerador, quanto pode gerar interferência eletromagnética em equipamentos próximos. Além de que eu tenho que ter escovas aqui no nosso comutador. Com isso eu tenho uma peça a ser feita a manutenção periodicamente. Assim vem a excitatriz estática. A excitatriz estática, geralmente, ela pega a tensão produzida aqui, lá no estator, a tensão de saída da nossa máquina síncrona, vai retificar e essa corrente elétrica vai ser jogada de volta aqui. Essa corrente ela é muito mais rápida de ser modificada e assim eu consigo alterar rapidamente o fluxo, não deixando a carga variar tanto, a tensão na carga variar tanto. Só que como eu tenho ainda um retificador, isso geralmente vai produzir uma quantidade razoável de harmônicas na nossa rede elétrica, que também é indesejável. E eu ainda tenho escovas, porque a minha excitatriz é estática e eu preciso fazer essa corrente chegar ao rotor. Por fim, nós temos a excitatriz sem escovas. A excitatriz sem escovas ela aproveita a corrente elétrica daqui do estator,
para produzir um campo magnético aqui que vai induzir uma corrente em um gerador aqui. Eu tenho, na prática, como se fosse um gerador de corrente contínua aqui. Porém, sem o comutador, essa tensão dele é variável no tempo. Por isso, eu tenho que ter uma ponte retificadora aqui. De forma simples, eu tenho um gerador CC e o meu retificador, eles são diodos que ficam girando junto com minha máquina. Assim, eu consigo controlar essa corrente, controlando esse campo magnético aqui, e eu não tenho necessidade de ter escovas, porque a corrente é produzida aqui e ela circula no próprio enrolamento de campo aqui. Na próxima aula a gente continua esse assunto de máquinas síncronas.